Eu tinha 14 anos quando comecei um grupo de pop e rock com outras 3 meninas. Quando tínhamos 16, 17, tocamos no que eu lembro ter sido um festival bem grandinho. Prestes a subir no palco, vimos como tinham escrito sobre nós no programa, que não tínhamos visto antes. Elas não são apenas lindas, sabem tocar também. Então segurem seus pintos, garotos. Esse é um dos muitos depoimentos incluídos na carta publicada em novembro de 2017 contra o machismo e o assédio na indústria musical sueca, em apoio ao movimento Me Too. Foram mais de 2.000 mulheres profissionais da música assinando, entre elas a cantora Robyn e a dupla First Aid Kit. Na carta, as assinantes denunciam que as pessoas que reproduzem e mantêm funcionando a cultura do silenciamento de mulheres são as mesmas pessoas, ou melhor, os mesmos homens, que apresentam programas de TV, usam camisetas com frases feministas estampadas e definem cotas para a inclusão de artistas mulheres nos grandes festivais. Mais do que um manifesto, a carta conta 9 histórias anônimas de experiências profundamente desrespeitosas, humilhantes e até violentas que mulheres suecas passaram na indústria da música. O depoimento que citamos no início é um dos mais leves, já que muitos relatam não apenas machismo e hipersexualização, como também estupro e pedofilia. Elas não são apenas lindas, sabem tocar também. A frase final do relato é suficiente para levantar bandeira vermelha sobre o que realmente importa para uma artista musical mulher que busca uma carreira de sucesso no mundo dos homens: ser atraente. Os padrões de beleza afetam mulheres desde que elas existem. Em O Mito da Beleza, a jornalista Naomi Wolf analisa como as imagens de beleza são usadas contra corpos femininos há séculos. Ela fala sobre como o culto à juventude e ao que é estabelecido como atraente é, na verdade, um mecanismo de controle social do patriarcado para evitar a emancipação feminina. Então, não é nenhuma surpresa que, no cenário artístico, especialmente no mundo pop, a imposição de um padrão de beleza é gritante. A hipersexualização de corpos femininos e a relação estrita entre a imagem e o sucesso de artistas mulheres são algumas das principais consequências do machismo e do culto exagerado à beleza na indústria musical. Isso começa a crescer na década de 60, com a popularização da televisão, mas ganha proporção nas décadas de 80 e 90, com a MTV e o símbolo de sensualidade que se criou ao redor da cantora Madonna. De lá para cá, a sexualização de cantoras aumentou de forma gritante. As artistas mais adoradas pela mídia são aquelas que exibem o corpo magro, o abdômen definido e pernas sem celulite. No Brasil, as curvas são cartão de entrada nas redes sociais e nos clipes. Afinal, é isso que dá visualizações e likes nas músicas no meio mainstream. Por isso, quando falamos de Anitta e outras estrelas do pop contemporâneo que incorporam a sensualidade e o apelo sexual em suas carreiras, é importante tratar a questão como consequência de algo muito maior, e não a causa. Uma das mulheres que relatou enfrentar problemas pelo ambiente masculino e machista criado na indústria musical foi Bebê, cantora e ex-participante do reality show The Voice Kids da TV Globo. É sempre o produto em primeiro lugar, né, como quando você é mulher. É o seu corpo primeiro e depois o seu som. É a sua conduta primeiro e depois o seu som. Então eu acho que hoje em dia é muito mais velado e isso é muito mais difícil de lidar, porque aí é difícil de identificar os ambientes que você está, se isso é legal ou não, e se as pessoas realmente estão sendo super sinceras com você, e se elas não estão pensando apenas no teu corpo, no teu produto, assim, né? Principalmente na indústria pop. Então eu sempre fico, me dá um bug mental, assim, de tipo, qual é a minha luta nesse lugar, sabe? Do tipo, pô, eu tenho liberdade hoje para, de repente, se eu quiser, para eu fazer o que eu quiser. Na ponta da língua do povo e criticada na mesma medida em que é elogiada, Anitta não inventou a hipersexualização. Ela surfou nessa onda, porque viu que, só assim, conseguiria chegar onde chegou. E
E aí, como faz com uma pessoa dessas, que é uma mulher ocupando um cargo que todo mundo gostaria de ocupar? Aí vai lá e diminui ela pelas qualidades que se colocou nela por eles mesmos. Então, eu acho que existe também esse duelo de narrativas, né? Antes, quem contava a história sempre foi contada por homens. Então, quando a Anitta vai lá e ocupa do jeito que ela faz, como faz, não sei o quê, aí tem que dar uma diminuída nela. Como é que diminui? Usando as coisas que você mesma colocou nela. A escritora e psicanalista Bebel Soares analisa que, para chegar ao topo, Anitta viu que precisava se encaixar em padrões. Então, fez as intervenções necessárias para se encaixar num padrão de beleza, num padrão de música, num padrão hipersexualizado. Ela não criou nada disso. Se não fosse ela, seria outra, como foi o caso de muitas antes de Anitta. Décadas atrás, meninas já dançavam o El Chan no Brasil e Madonna simulava masturbação em seus shows. E, como escreveu Bebel Soares, Anitta não foi a primeira, nem será a última. Chegou ao topo, e isso não é para qualquer uma, mas ela paga o preço. O preço, é claro, é o do corpo, que aparenta sustentar as próprias regras, mas sabemos que não funciona bem assim. Há muito tempo, o discurso do empoderamento e da liberdade sexual tem sido reproduzido sem nos questionarmos se essa hipersexualização compulsória tem mesmo alguma coisa a ver com liberdade. Are you gonna liberate us girls? Male, white, corporate oppression. Mas até onde vai essa liberdade? O que é liberdade e o que é aprisionamento, sabe? Normalmente acompanhada do rótulo de empoderamento, a exposição da nudez e a sexualização de cantoras é mais do que nunca uma forma de fortalecer o culto à beleza e à sensualidade como mecanismos de controle das mulheres na indústria. Elas são produtos que, como qualquer outra mercadoria, devem ser padronizados, controlados e vendidos. A música perde a importância. Afinal, de que adianta saber cantar e tocar se os homens não te acharem atraente? There's one subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it. What? Well, your breasts. My breasts. A pesquisa Mulheres na Indústria da Música no Brasil, Oportunidades, Obstáculos e Perspectivas, que citamos no episódio anterior, traz outro dado relevante. Quando questionada sobre a constante do assédio sexual, 49% das entrevistadas consideraram esta a principal dificuldade da profissão musical. Segundo a pesquisadora Gayle Dines, professora emérita de Sociologia e Estudos da Mulher no Willock College, em Boston, a onda atual de imagens pornográficas softcore, ou seja, aquelas que têm componentes eróticos, mas não explícitos, normalizou o visual da pornografia na cultura cotidiana. É o que ela chama de cultura pornificada. Isso significa também que a sociedade criou o costume de associar essas grandes artistas à sensualidade, 100% do tempo. E é dessa visão sempre negativa sobre as mulheres que a misoginia se fortalece, tendo o assédio sexual e a humilhação constante como armas de manutenção do poder masculino na indústria da música. Violência por todo mundo, a todo minuto, por todas nós, por essa voz que só quer paz, por todo luto, não quer demais. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada, mas a luz não se apaga. Digo que sinto, ninguém me cala. Em entrevista ao podcast Conceito Talk Show, a cantora sertaneja Lauana, indicada ao Grammy Latino de melhor álbum da sua categoria, denuncia um caso de assédio, comum no meio artístico. Do cara querer enfiar a mão na minha blusa, sabe? Coisas assim, tipo, a gente tá sozinho no estúdio produzindo um disco e o cara vem, tipo, sabe? Oi, como assim, né? Tipo, virei e falei, tá maluco? Não, que não sei o que, estamos só nós dois aqui, não sei o que, nananã, sabe? Caramba. Horrível. Enquanto o domínio da produção de canções, clipes e publicidade for masculino, o culto à beleza e à sensualidade seguirá sendo um dos pilares definidores da existência das artistas mulheres. Consequentemente, os homens que ocupam tais espaços de poder continuarão tendo controle sobre os corpos das artistas, suas imagens e a forma como são vistas. E a maneira como isso se mostra na realidade é assustadora. Eles não apenas são protegidos por fazerem o que quiserem com elas, como também as vendem de forma como bem entenderem. É um lance de quem é que está ocupando o lado de lá, quem são os intelectuais, quem são os pensadores, quem são os donos de gravadora, quem são os câmeras, quem são os produtores de audiovisual. Eu penso isso muito no Cultura Livre, que é meu programa na TV Cultura. Na hora de fazer, quando vai uma artista, sei lá, que vai
com uma roupa que seja mais, que indique que ela esteja sensualizando, se você tem os câmeras homens, é claro que eles vão dar aquela subidinha de câmera que eu acho bizarra, entendeu? Se eu não falasse, tipo, gente, subidinha de câmera não, a subidinha de câmera ocorreria sempre, entendeu? Mas aí é um pensamento que tem por trás de todos os produtos, né? Que a música é um produto, que a cantora é um produto, assim como o cantor e o músico também, sim, é. Mas esse olhar, da onde está vindo? O olhar de um homem sobre isso é diferente do olhar de uma mulher sobre isso. Por trás dos dados e das pesquisas, existem histórias reais de discriminação e assédio, movimentos e tentativas de vencer o domínio masculino sobre as carreiras femininas na música. E trazer luz a essas trajetórias é o grande objetivo da nossa websérie, feita por mulheres e para mulheres, buscando entender o passado e o presente das profissionais femininas na música e mudar o futuro delas. É por isso que fazemos barulho.